E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre os mais diversos tipos de cubas para banheiro, como escolhê-las da melhor forma e quais as torneiras ideais para cada uma. E solta a vinheta! E aí, Uniforme, Jéssica Navarra aqui para mais um vídeo. Eu já comentei aqui alguma vez que o banheiro é o cômodo mais utilizado da casa, além de ser o mais caro na hora da reforma. E com isso, não devemos escolher as louças e os acessórios de qualquer jeito. Existe uma variedade enorme de cubas existentes no mercado. Não existe um melhor modelo, e sim a que melhor se encaixa para você ou o seu cliente no dia a dia. Para uma correta escolha, não devemos escolhê-la somente pela estética. Devemos analisar a dimensão do banheiro, a funcionalidade de cada cuba e qual o melhor modelo que se encaixa para o usuário. Claro que se ela encaixar em todos esses critérios e ainda for linda, melhor ainda. Então não deixe de assistir o vídeo todo para que você consiga depois analisar qual a melhor cuba se encaixa para você. Gente, no início eu já me passei algumas vezes nas alturas das bancadas de mármore por conta da altura da cuba. Quando chega na hora, tá lá, nada funcional. Mas como aprendemos com os erros, estou aqui para te mostrar todos os modelos de cubas existentes e como não te fazer passar por esse erro também. Então cola na minha e assista o vídeo até o final. Começando pela cuba de embutir, a mais basiquinha de todas, a mais conhecida e a mais antiguinha também. Mas quem disse que não se usa mais ela? Usa sim, e existe uma mais linda do que a outra. Ela fica embutida por debaixo da bancada, não mostrando nada do seu acabamento. A limpeza da bancada se torna muito mais fácil com ela. Caso caia água para fora da pia, é só passar a mão e jogar a água de volta para dentro. Como não tem acabamento externo em cima, a instalação da torneira é feita diretamente na bancada, podendo também ser instalada na parede. Cubas de apoio são aquelas que ficam sobre a bancada, mas presta atenção, aqui precisa ter bastante cuidado nas alturas. Normalmente a altura final da cuba fica entre 80 e 90 centímetros. Eu normalmente utilizo de 85 centímetros, mas claro que tudo vai depender da pessoa que for utilizar o banheiro. Se ela for mais baixa, menos do que isso. Se ela for mais alta, um pouco maior que isso. Portanto, que fique funcional para cada um. Aqui, com esse modelo de cuba, a bancada vai precisar ser mais baixa do que isso. Estabeleça a altura da bancada a partir da altura da cuba. Subtraia o valor final, que no meu caso eu utilizo 85, pelo valor da cuba. Aí sim será a altura da bancada. Outra atenção aqui é que se a cuba for muito rasa, é normal espirrar água para fora. Então, explique isso ao seu cliente para que no final ele não venha te reclamar depois. A torneira aqui vai precisar ser de bica alta e que o jato caia diretamente no ralo para que não espirre água para fora. A torneira pode ser instalada na própria cuba, na bancada ou até mesmo na parede. Caso seja na parede, instale a mais ou menos uns 15 centímetros de altura da cuba. E com esse tipo de cuba, você pode até ser mais ousado e criativo. Utilize peças de acervo pessoal para se utilizar como uma cuba, como panelas, bacias, tigelas e vasos. Fica bastante interessante em projetos comerciais. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de cuba. Acho linda, mas nem um pouco funcional. E caso molhe a bancada, para limpar não é tão simples assim. Eu tenho até uma história engraçada aqui. Uma vez eu levei um cliente na loja para escolher as cubas dos banheiros dele, mas eles queriam de qualquer jeito que fosse uma cuba de apoio e que fosse funcional. Simplesmente ele saiu testando todas as cubas da loja, enfiando a cara dentro da pia como se estivesse lavando o rosto. Isso tudo para testar se a torneira vai ou não bater na cabeça dele. A lojista riu tanto. Cuba de sobrepor é aquela que só tem a bordinha na parte de cima da bancada. Então, faz o furo da bancada e encaixa a cuba por cima. Ela acaba não sendo aquela convencional, que é de embutir por baixo, e ainda tem um charminho a mais, que é da sua bordinha por cima. Eu, particularmente, amo esse tipo de cuba. Aqui também teria o problema de se espirrar água para fora, você não consegue jogar novamente para dentro da pia.
Isso por causa dessa bordinha que fica em cima. Mas nesse caso, a água espirra muito menos do que uma cuba de apoio. A torneira pode ser instalada tanto na cuba, quanto na bancada, quanto na parede. Depende de cada modelo. Algumas já vêm com um furinho da torneira para colocar nela. Cubas de semi-encaixe são aquelas que são encaixadas na frente da bancada. Aqui é preciso fazer um recorte na bancada e encaixar a cuba pela frente. Essa medida do corte vai depender de cada modelo. Todas as medidas já vêm com o manual de cada cuba. Esse tipo de cuba se assemelha bastante com as cubas de apoio, tendo também que prestar atenção na altura final da cuba. Olhe qual a altura da cuba e subtraia daquele valor que eu te falei, que no meu caso é 85. Aí sim você saberá qual a altura da bancada. As torneiras aqui também podem ser instaladas na cuba ou na parede. Aqui também precisa se atentar na altura da torneira, caso seja de parede. E se for de bancada, ela precisa ser com a bica alta. Tudo vai depender da altura da cuba. Esse modelo é ótimo para ambientes que não tenham muita profundidade, já que a bancada não vai precisar ser tão profunda. Antes de partir para o próximo modelo de cuba, não deixe de deixar o seu like. Comenta também aqui embaixo se está gostando do vídeo e não se esqueça também de se inscrever no canal. Lembre-se de ativar os sininhos das notificações para ser sempre avisado de novos vídeos que entrar aqui no canal, sempre às terças e quintas, 19 horas. Não se esqueça também de seguir a minha conta lá no Instagram, é esse perfil aqui de baixo. Várias dicas de arquitetura e decoração e técnicas de como projetar da melhor forma. A próxima cuba não é uma cuba muito utilizada em ambientes residenciais. Ela é mais para projetos comerciais, podendo também ser para banheiros adaptados com barras de apoio, para pessoas com necessidades especiais ou até mesmo utilizar em banheiros de serviço. A maioria desse tipo de modelo são mais simples, mas existem algumas cubas também que são bem lindas, mas que não são tão comuns. Eu estou falando das cubas de parede, elas são instaladas diretamente na parede, sem precisar de bancada de mármore. Então aqui a torneira pode ser instalada diretamente na cuba ou na parede. E por último, a cuba esculpida. São as cubas que já são esculpidas diretamente na própria bancada. Pode ser feita de granito, de mármore, de silestone, de quartzo, até mesmo de porcelanato. Seu modelo e tamanho são infinitos, só depende da sua criatividade. Aqui tenha muito cuidado com a mão de obra, ela precisa ser bastante qualificada. As emendas entre as peças precisam ser de meia esquadria, ou seja, de 45 graus. Também precisa prestar bastante atenção no acesso à válvula para uma possível manutenção, além de também facilitar na limpeza. Existem inúmeros modelos para cubas esculpidas. Caso queira que eu faça um vídeo somente sobre cuba esculpida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar fazer. E se falando de todos esses modelos, a sua instalação necessitará de alguns acessórios. Eu tô falando da válvula e do sifão. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e escolham com cuidado as suas torneiras e as suas cubas. É ótimo ter um banheiro que seja lindo, mas muito mais importante que seja funcional, pois sempre estamos utilizando esse ambiente. E aqui na tela final estão aparecendo alguns vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixem de assistir. Beijo, nos vemos na obra. Fui!